Olá, malta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui de volta. O vídeo de hoje é sobre essa motoca aqui, que é mais um furo de reportagem do Cheguei Tarde nessa festa. Trata-se nada mais, nada menos que a BMW R1300 GS Adventure. Meu nome é Flávio Ernesto, eu comecei a andar de moto com 62 anos de idade. Então cola comigo e vamos nessa. Olha aqui, só uma panorâmica para vocês da nova GSA. Quero dizer para vocês o seguinte: essa moto, ela não é fotogênica, tá? Em foto, vocês olham a menina e vocês não acham ela particularmente bonita. Agora, pessoalmente, ela é muito interessante. Então agora nós vamos fazer um teste nela. Vou dar uma equipada e depois se vê. E obviamente depois eu volto para mostrar a vocês e a gente conversar sobre as minhas conclusões. Ok? Até já. Estamos aqui com essa super máquina. Acabei de sair da Caetano Baviera. Coloquei em modo drive até me habituar. Ela é muito grande. Vamos sair daqui de Lisboa. Vou levar ela para minha área, que eu vou poder ficar umas horinhas aqui com ela. Então a gente vai poder fazer uns testes legais juntos. O que eu posso dizer para vocês assim de cara? De cara eu posso dizer para vocês o seguinte: ela é muito bonita. Ah, vocês estão dizendo, pô, mas eu vi a foto, ela parece um Lego, ela parece um tanque de guerra. Sim, eu já ouvi essa história e eu também achava. Eu concordo que ela não é fotogênica, tá? Agora, pessoalmente, meus amigos, essa moto é muito bonita, ela é muito imponente. Ela faz você se sentir um cavaleiro, sabe? Montado num cavalo puro sangue, com a lança na mão, para ir em qualquer batalha, porque ela tem uma imponência, ela tem um estilo. Eu nunca andei numa GSA anterior, tá? Mas eu duvido muito que os proprietários da GS anterior vão de alguma forma dizer que essa moto não é uma GS ou é uma GS capenga. Isso aqui é uma grande motocicleta em todos os sentidos, no sentido literal e no figurado. Vocês sabem, ela é bem mais pesada que a minha GS, né? Essa pesa 270 quilos por aí em ordem de marcha. E a GS pesa 237. Mas eu, francamente, com toda franqueza, eu sei que são 30 quilos a mais, afinal de contas, mas eu confesso que realmente eu não estou percebendo. Eu não estou sentindo isso. Claro, não é uma Big Trail, é uma moto enorme. Você está montando numa vaca. Realmente ela é, sob todos os aspectos, ela é muito imponente mesmo. Mas não dá tanta diferença em relação ao GS normal em termos de peso. Bom, agora vamos lá. O motor é o mesmo, é o 1300. Ele tem 145 HP de potência e 149 newtons de torque, tá? Ela é extremamente maleável, apesar do peso enorme. A posição de condução e o conforto, eu arriscaria dizer que ela é um pouquinho melhor que a GS. Gostei muito da posição aqui das peseiras, achei muito agradável. Em relação aqui ao
Vamos ver se isso aqui tá para regular a altura. Tá, ele já está na posição mais alta. Eu tenho muita curiosidade de saber se essa aqui, se esse protege tanto quanto a GS. Porque a GS eu não vejo nada aqui, eu só recebo um pouquinho aqui nas laterais e é só. Eu imagino que esse aqui talvez me dê mais proteção aerodinâmica do que a outra. Mas vamos ver. Isso aqui na estrada é que nós vamos saber isso. Vamos pegar aqui para a gente ir para onde nós temos que ir. E eu... Ah não, eu tenho que vir para cá, ó. Eu já estava fazendo bobagem, que eu estou sem GPS. E estou emocionado também de estar guiando aqui essa maravilha. Olha, eu tô guiando essa moto aqui. Eu tô pensando muito no meu amigo Paulo, viu? Viu, Paulo? Eu espero que você veja logo esse vídeo e pegue uma para testar, Paulo, porque eu acho que você que adora GSA, você vai adorar, você vai amar essa máquina. Mas enfim, seguindo aqui, a minha preocupação então era em relação à altura e em relação ao peso. Eu estou com banco normal, tá? O banco normal me coloca praticamente na ponta do pé. Não acho que seja conveniente. Para mim, eu vou ter que prestar atenção mesmo onde eu paro, porque com esse banco eu estou muito na pontinha do pé, mesmo ela tendo o ajuste dinâmico de altura. Como vocês sabem, não estou bem na ponta do pé não, vamos ser verdadeiros. Eu estou com a metade dos dois pés apoiados, os dois, tá? Isso, e se eu botar um no estribo, o outro fica normal. Eu tô exagerando. E eu tenho 1,78 m com banco normal, então não chega a ser um problema. É óbvio, né, que a bichinha sendo um pouco pesada, a gente tem que tomar muito cuidado em onde para, como para não ficar numa situação em que você tenha que pedir ajuda para poder colocar em pé de novo, ou que dificulte demais para você estacionar. Olha, em termos de vento, ainda não peguei muita velocidade, né? Em termos de vento, ainda não sei. Agora, no modo road, ela troca de marcha cedo, como é a GS, usando o câmbio automático. Do modo Dynamic eu não sei. Vamos ver se eu vou ter tempo de fazer esse teste antes de devolver. Eu consegui a moto com o Paulo Silva. Aliás, deixa eu mais uma vez agradecer o Paulo Silva, da Caetano Baviera, Praça de Londres, que está sempre apoiando o canal, está sempre nos prestigiando aqui. É realmente uma alegria se eu puder de alguma forma contribuir com eles. Então, se um de vocês aí, se vocês quiserem dar uma olhada na moto dela e fazer um teste, procurem o Paulo Silva e por favor mencionem que vocês viram a moto aqui no canal, tá? Liguei aqui o Cruise Control. Aproveitem por gentileza para dar um like no vídeo, para subscrever o canal, para compartilhar. E digam para mim também o que vocês acham dessa moto. Vocês acharam ela bonita, se acharam feia, se estão com vontade de testar uma dessas, se não estão. Enfim, eu gostaria muito de saber as suas impressões sobre essa motocicleta. E se não quiserem dizer nada, coloca um emoticon lá, coloca só um ícone, só para dizer, olha, poxa, eu não tô com vontade de opinar em nada, mas tá aqui um ícone, já que você pediu, eu vou ficar muito feliz.
Olha, eu tô aqui, essa via, ela tem uma limitação de velocidade de 80 por hora, então eu estou me mantendo aqui dentro dos limites de velocidade, que é cheio de radar. Agora, que moto, hein? Que moto, hein? Posição muito boa de conduzir, muito confortável, conforto extremo. Essa moto aqui você faz uma viagem, aguenta viajar tranquilamente, horas e horas em cima. Ela mandou uma para baixo quando eu acelerei, tá? Mandou umazinha para baixo quando eu acelerei. E ela não titubeia não. Acelera fácil. Acelera rápido. A GS acelera mais rápido, tá? Mas é natural, porque ela é mais leve. Essa aqui compensa com os 30 litros do tanque, ou seja, te dá muito mais autonomia, né? Compensa com esse conforto fenomenal, né? Eu não vou ter tempo de fazer uma análise completa dela nas minúcias, porque eu não vou ficar com ela muito tempo. Mas o que eu estou trazendo para vocês é a minha impressão como motociclista novato, tá? Comecei a andar de moto aos 62, ano passado. E ela intimida pelo tamanho, com certeza. Mas ela não é uma moto propriamente difícil de condução. Tirando a questão da altura e o peso que exige que você a mantenha nivelada sempre, ela é tranquila. Fico me imaginando isso aqui numa viagem. Jesus, espetáculo. Pegar uma estrada nacional com a sua senhora, ou então a senhora com seu senhor, com seu marido, seu companheiro. Duas pessoas nessa moto, ela tira de letra. E é uma delícia, muito confortável, tanto para um quanto para outro. Grande lançamento da BMW, mais uma dentro. E olha, quem está preocupado com a beleza estética dela, tá? Fique tranquilo, porque ela pessoalmente é muito linda. É o teu negócio, é controverso, tudo bem. Haverá quem ache feia. O conceito de beleza é subjetivo, naturalmente. Mas eu achei feia quando vi por foto. Achei muito feia. E pessoalmente eu tô apaixonado pela moto. Tô achando ela muito bonita. Muito bonita mesmo. E essa Triple Black aqui ficou também muito bacana. Ela tem 3 tons de preto diferentes, texturas diferentes. Aqui é um fosco, aqui é um preto brilhante. Aqui é um tipo um aço inox, um aço escovado, muito bonito, muito, muito bonito. Extremo bom gosto. Que moto gostosa, gente. Que moto gostosa. Eu não tinha ideia que ela seria tão surpreendente
pro positivo, como tá sendo, viu? Agora aqui começa a velocidade média, temos que cravar em 80 por hora. Então a gente vem aqui, ó, ajusta aqui no Cruise Control. Cruise Control é adaptativo. Eu tô aqui 80, mas se o da frente resolver reduzir um pouco, ela vai reduzir de acordo, tá? Para manter a mesma distância que está estabelecida aqui comigo. Repara que ela já está em 79, 77, ela vai se ajustar à velocidade do carro da frente para manter a mesma velocidade. Agora, se eu por um acaso, aqui eu estou a 76, se eu dei seta, ela já entende que eu vou mudar de faixa, que eu vou querer ultrapassar esse senhor, e aí já começa a voltar à velocidade anterior, que eu não mexi. Vou voltar para cá, ó. Ela imediatamente freia, que você nem sente, é muito suave, e mantém a velocidade com o da frente. Agora o da frente está mais rápido, ela mantém nos 81, que foi o que eu pedi, tá? Ela não vai além, ela só vai menos. Vamos ver quando é que acaba aqui a zona de radar com velocidade média, que aí a velocidade aqui já volta a 100 por hora. Acho que já voltamos aqui a 100. Eu agora de cara, eu quero levá-la lá no autódromo, que eu vou fazer. Eu quero fazer uns 8 a baixíssima velocidade, ver como é que ela se comporta. E também uma freadinha de emergência, que é o que eu faço sempre, né? E vamos também submetê-la à Serrinha da Malveira, sem correr, naturalmente, não é o caso, só para ver em geral o desempenho dela em curvas. Como eu tô gostando dela, viu? Que moto agradável. Estamos quase chegando aqui em Sintra. Vocês podem ver ali à direita, não sei se a câmera pega, mas ali à direita está o Palácio de Pena. Ali é a Serra de Sintra. Olha que estabilidade, viu? Que segurança que essa moto te passa. Oh, realmente um espetáculo. Espetacular a moto. Serrinha da Malveira, eu vou no automático. Tô com vontade de ir no automático e voltar no manual, tá? Pra gente dar uma sentida. Não sei se vai dar tempo de eu fazer 2 passagens, uma em road e uma em dynamic. Então acho que eu vou só em dynamic dessa vez, que eu tô rodando aqui em road e aí nas curvas quero ver o quanto que a suspensão endurece o modo dynamic. Olha aqui, viu? Ela dá um
ela tem um auxílio aqui, em função do obstáculo, ela deu uma ligeira freadinha também para me ajudar. Também por obra do radar dianteiro. Isso aqui é proteção de colisão. Caso você esteja distraído, alguma coisa assim, se ela vê que você não está freando, ela dá o quê? Ela dá um... Ela não chegou a dar para mim, mas ela... Você vê que você não está freando, ela dá uma vibração aqui no freio dianteiro e aplica o freio. Claro, ela não aplica o freio de modo que vá fazer parar, tá? Nem vai te jogar por cima da moto. Ela aplica um pouquinho o freio, só para te chamar a atenção. Diz, opa, meu amigo, freia aí, presta atenção no serviço. Ali para a direita seria a Vila de Sintra. Mas nós vamos pegar essa reta aqui e vamos dar um pulo lá no autódromo. Gente, mais uma vez peço a vocês, por favor, deem um like no vídeo, subscrevam o canal e, sobretudo, deixem uma mensagem para mim com perguntas, afirmações, críticas, reclamações, desejos, o que vocês quiserem. E se não quiser nada disso, coloca um emoticon qualquer. Pode ser até aquele emoticon daquele cocôzinho com os olhinhos, ou um foguete partindo para a lua, ou um sorvete, qualquer coisa. O emoticon que vocês quiserem. Só para me dizer, olha, não quero dizer nada, mas estou atendendo o teu pedido, tá? Agradeço muito se vocês puderem fazer isso por mim. E vamos nessa, estamos aqui na N9 em direção ao autódromo. Eu passaria aqui pela entrada da Serra da Malveira, mas eu antes de ir para a Serrinha da Malveira, eu prefiro fazer esses testes de baixa velocidade, até para dar uma conhecida melhor nela, para dar uma dominadinha. Acho que isso é importante. Deixa eu dar uma olhada aqui na quilometragem geral dela. Olha, ela está com 658 quilômetros, tá? Possivelmente ainda tem goma de pneu aí. Ó, aqui à direita é que é a entradinha. Aqui é a entradinha para a Serra da Malveira. Quem conhece por aqui, então nós estamos para trás é Sintra, para frente é Cascais. E a título de curiosidade, quero dizer a vocês o seguinte: Cascais tem uma avenida de Sintra e Sintra tem uma avenida de Cascais. Já estou eu aqui divagando. Mas olha, sabe que eu acho que está me dando um arrependimentinho de ter comprado o GS e não o GSA? Tá me dando, sabe? Pode ser que passe. Pode ser que não passe. Mas nesse momento, agora, já tá me dando um pouquinho. Porque, olha, ela, embora tenha esse aspecto e essa pinta pesadona, que ela de fato é, ela não, sei lá, ela não, a tocada dela não é tão intimidante. E o conforto, gente, o conforto dessa moto é um negócio assim inenarrável, tá? Bom, estamos chegando aqui no autódromo. Vamos ver como é guiar essa menina aqui, muito baixinha velocidade. Eu vou para ali porque aqui pode ver carro. Quero fazer uns 8, fazer umas figuras 8 aqui com ela.
muito tranquilo, viu? Muito tranquilo de controlar a baixa velocidade. Normalmente, como é que a gente controla uma... A gente deixa o acelerador num ponto, às vezes nem precisa acelerar mais, que ele dá conta sozinho. E controla a velocidade na embreagem e freio traseiro. Como aqui eu não tenho embreagem, o que eu estou fazendo para conseguir fazer esses 8 direitinho? Eu peguei um ponto do acelerador, fixei nele e eu reduzo a velocidade utilizando o freio traseiro. Eu vou ver se eu boto o drone aqui para pegar uma imagem externa. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos ver se eu consigo botar o drone aqui pra gente mostrar esses 8 como deve ser. Eu sou uma besta e não trouxe o drone. Olha aqui. Poxa vida. Que pena, pô. Que pena, que pena, que pena. Eu também não estava esperando surgir essa chance de fazer esse review, tá? Eu vim buscar a GS na revisão dos 1000 quilômetros e o meu amigo Paulo me avisou que a GSA já estava disponível e ofereceu muito gentilmente esse test ride. Então eu ia dizendo, eu tenho que segurar um ponto aqui do acelerador, ó, eu segurei um ponto e eu reduzo a velocidade com o freio traseiro. É a única forma, porque como eu não tenho embreagem, é isso, tá? Se eu não acelerar um pouquinho, olha aqui o que vai acontecer, ó. Soltei o acelerador. Tá vendo? Ela não acelera nada não, ele vai até parar, sabe? Tem que dar um toquinho no acelerador. Vou fazer uma freadinha de emergência aqui. Freios, ó, acionou aqui os 4 piscas. Freios Brembo, né, amigos? É freio a sério mesmo. Coisa muito boa. Tudo bem, então agora vamos lá. Bora partir para Serrinha. Então vamos entrar aqui para Serrinha. Na ida eu irei no automático. Deixa eu trocar aqui para o modo dinâmico. Pronto, troquei para o modo dinâmico e vou no automático. Vamos embora. Vamos ver se dá muita diferença na suspensão, se não dá, tá?
a aceleração dela no modo dinâmico ela é bem mais bruta. Que delícia de motocicleta! Que espetáculo de moto! Como freia bem! Que estabilidade na curva! Você vê, é uma Adventure desse tamanho. Mas se você quiser, ela tem áreas de esportiva, tá vendo? Se eu passo esse ó. O bom de você ter torque, gente, não é sair e potência, não é sair que nem doido acelerando, não. O bom de você ter potência e torque é você poder fazer ultrapassagens seguras, passando rápido, sem ficar exposto muito tempo na pista contrária. Isso é muito importante. Bacana como ela faz o ponta-taco, viu? Quando você reduz, sozinha ela dá aquela chamada de giro, viu? Tomara que dê pra vocês ouvirem aí. Suspensão é brincadeira. Brincadeira a suspensão dessa moto. Ela ficou um pouquinho mais dura, você nota isso claramente. Mas ainda continua sendo muito confortável. A única coisa que ela não gosta, isso vocês têm que cuidar, é de entrar xoxa na curva. Você tem que estar sempre com o motor. Não pode fazer isso aqui, tirar o motor no meio da curva, que aí você tira o momento dela e aí isso não é legal. Quero ver na volta, que eu vou vir com o câmbio manual. Quero ver se eu acho melhor ou pior.
Ali tem uma raiz de árvore que entrou por baixo do asfalto e criou uma lomba. Uma lomba natural. Bom, estamos chegando aqui na Malveira já. O freio de trás dela é muito bom também. É isso. É isso. Ver se eu consigo aqui o espaço para manobrar. Não, aqui não tá muito bom não. Fazer um U-turn aqui. Não vem ninguém? Não. Então aqui botar em manual. E vamos lá. Vamos ver no manual. Se eu gosto mais. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu sinto mais firmeza numa condição de me meter em curvas. Eu prefiro eu mesmo trocar as marchas. Então, malta, estamos de volta aqui
aqui no autódromo agora, que o pessoal está treinando, vocês vão ouvir o ruído de fundo, para a avaliação final dessa super máquina que eu acabei de testar com vocês. Antes de mais nada, eu quero reiterar meu agradecimento ao Paulo Silva e todo o pessoal da Caetano Baviera Praça de Londres. Super apoio que eles têm me dado, super gentileza, o carinho, enfim. Eu só tenho a agradecer. Foi lá que eu comprei moto e é um lugar que vocês vão ter excelentes negócios, atendimento super profissional, atencioso, tudo do melhor e bom preço. Enfim, vamos aqui. O que eu achei dessa moto? Gente, primeira vez que eu vi a foto dela, eu olhei e falei, meu Deus, o que a BMW fez com isso? Eu achei que ia ser um caos, porque eu realmente não achei ela muito bonita, não. Achei ela muito feia. Ela não é fotogênica. Agora, eu devo dizer a vocês que, pessoalmente, ela é muito bonita. Eu não sei se no vídeo vocês vão ter essa impressão, mas eu olhando ela aqui, ela é um estouro. Ela é muito linda, essa máquina. Pessoalmente, ela é muito linda, tá? Especialmente essa Triple Black, ela tem um preto fosco aqui, um preto brilhante mais para cima, e esse aço inox aqui, que é uma coisa linda, 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 linda. Linda. Eu vou pegar a câmera depois e vou chegar mais perto. Mas então, voltando aqui às minhas impressões, eu adorei. Achei que ela de condução é muito fácil, mesmo considerando que eu sou um iniciante. Ela é dócil, ela tem uma suspensão maravilhosa, tem um torque fabuloso, acelera muito, super, hiper confortável, extremamente confortável. Ela tem esse ar também poderoso, que eu acho que também funciona como um grande atrativo, porque ela tem esse porte, né? Esse tamanhão todo. E na verdade, ela não exerce isso, na medida em que ela não é agressiva. Ela é dócil, ela é gostosa de você andar, tá? Então, conclusão da minha review de principiante, é uma máquina para principiante? Obviamente que não, é uma máquina cara, 32 mil euros eu acho, pesada, grande. Um principiante consegue andar? Consegue. Seria interessante um principiante ter essa máquina como primeira moto? Acho que não, porque tem que fazer estrada, né? Tem que fazer muita estrada. Se eu compraria, compraria agora, nesse momento. Eu acho, não sei se eu trocaria GS por ela, mas a minha vontade agora, nesse exato momento, pensando na minha mulher como carona, pensando em mim, em grandes viagens, eu trocaria, porque eu acho que ela é mais confortável que a GS. Tá? Então, mais uma vez, por favor, deixem um like no vídeo, subscrevam o canal, compartilhem esse vídeo, deixem uma mensagem, faz uma pergunta, me diz alguma coisa, diz se estão gostando, se não estão gostando, diz se vocês já experimentaram isso, se vocês não experimentaram, se vocês têm vontade de andar. E se não quiser me dizer nada, bota um emoticon. Bota um emoticon de um cocôzinho, de um foguete, de um bolo, do mapa de Portugal, da bandeira de Portugal, de um coelhinho, do que vocês quiserem, tá? Só com um recado, olha, eu ouvi o que você me pediu e está aqui o seu coelhinho, ok? Então, muito obrigado por terem estado comigo até agora e até a próxima.